Senhoras e senhores, estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos. Você já está se acostumando toda quinta-feira, das 20 às 20h30, com reprise no domingo pela manhã, das 8 às 8h30. Muito obrigado, nós temos recebido inúmeras manifestações de apoio, enfim, críticas, elogios, comentários sobre o nosso programa. Estamos abertos. Você constrói, você faz esse programa com a gente, é esse o nosso objetivo. Aliás, dentro desse critério de participação, que é de grande importância, nós lembramos o nosso site, www.acs.org.br, onde você tem artigos, você tem a palavra da ACS, enfim, você tem muita informação sobre a nossa Associação Comercial de Santos. Nessa edição de hoje, nós vamos falar sobre a Associação Comercial de Santos Jovem, a chamada ACS Jovem, o núcleo jovem da Associação Comercial de Santos. Está conosco o convidado de hoje, o Eric Sanches, ele que é o coordenador da ACS Jovem. Tudo bem, Eric? Tudo ótimo, é um prazer, Márcio Calves, estar nesse brilhante programa que tem uma audiência que está cada vez crescendo na nossa cidade. Muito bom, muito obrigado, Eric. Vamos falar muito, sem dúvida alguma, da ACS Jovem. E, aliás, vamos aí até para posicionar, para colocar bem para o nosso telespectador, quando é que surgiu a ACS Jovem? A ACS Jovem surgiu em 2009, né? Alguns jovens da cidade de Santos, né, em conversas, decidiram levar uma proposta à Associação Comercial de Santos. Alguns já eram associados à Associação Comercial de Santos, né? E nessa conversa nós vimos a oportunidade de divulgar o empreendedorismo em nossa região, o que tem tudo a ver com a Associação Comercial de Santos. Muito bom, quer dizer que ela vem desde 2009, não é 2008, 2009. Ela surgiu em 2009, é isso? Isso. É importante, eu acho que a participação do jovem na atividade pública, na atividade política, ela é importantíssima, cria consciência, sem dúvida alguma. Então o núcleo começou a se formar em 2009. Quantas pessoas participaram desse movimento inicial, você lembra? Tem informação? Lembro sim. Até retificar, o núcleo foi em 2008 e a Semana do Jovem Empreendedor, que nós vamos falar mais à frente, que foi em 2009. Ah, então era em 2008. Importante isso, porque a informação que nós tínhamos que era em 2008, quer dizer, dá mais história ainda para a ACS Jovem. Você já falou do início desse núcleo da ACS Jovem, da Associação Comercial de Santos Jovem, reunindo os jovens, é importantíssimo, reitero isso, e você falou também de empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? Qual é essa ligação ACS Jovem com esse projeto de empreendedorismo? Então, em 2008 nós levamos essa proposta à Associação Comercial de Santos e de imediato a diretoria na época aceitou e nós viemos difundir o empreendedorismo na cidade e na nossa região, né? Levamos em algumas universidades a proposta de fazer atividades em conjunto com elas, né? Para poder fomentar nos jovens, por causa da nossa cidade que vem crescendo, desde aquela época até hoje, essa ideia de difundir o empreendedorismo. Tá, agora dentro desse contexto aí, sem dúvida alguma muito importante, vocês realizam anualmente a semana da ACS Jovem, é isso? Isso vem desde 2008 ou começou em 2009? Então, começou com algumas atividades, né? As primeiras atividades do núcleo foram visitas técnicas, para conhecer um pouco das empresas da nossa região. Fosfértil, Usiminas, fora de São Paulo, o Grupo EBX no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, o Instituto Ayrton Senna, entre outras empresas. Quer dizer que, então, entre as missões, entre as propostas básicas, vamos falar um pouco mais de proposta daqui a pouco, mas entre as missões da ACS está essa chamada visita técnica, com o objetivo de conseguir obter experiência de empresas, de empresários. Seria isso, Eric? Perfeitamente. E levar ainda mais um pouco o espírito jovem dentro dessas empresas, porque nessas visitas técnicas a gente faz um tour por todos os setores das empresas. E nisso a gente consegue conversar com o jovem que está trabalhando lá dentro, empreendedor, porque os funcionários podem ser, hoje em dia, empreendedores. Eles não precisam somente ser funcionários e obedecer as regras totais. Eles podem porque antigamente o jovem não ficava com medo, né, de sugerir alguma coisa ao seu diretor, ao seu chefe.
Hoje o mercado está mudando, a direção das empresas querem jovens arrojados, jovens empreendedores, que deem sugestão dentro da empresa onde ele trabalha. Então isso que motivou até a criação do Núcleo de Jovens Empreendedores. Aliás, vale lembrar que a CS Jovem tem como coordenador o Eric Sanches Salgado, tem como vice-governador o Gustavo Pierotti e como secretário o Pedro Mesquita. Com certeza, oportunamente, eles também estarão conosco para falar um pouco mais da CS Jovem. Uma das propostas, você já disse, é o empreendedorismo. Quais são as outras propostas da CS Jovem? Então, nós criamos, além da visita técnica, como já foi dito, o Café com Personalidade. É uma homenagem que a gente instituiu, que nós instituímos, né, a um empresário de sucesso. Então, a gente, sempre em contato com as empresas, convida um presidente de uma empresa para poder estar falando um pouco aos jovens, sempre em parceria com as universidades. E tivemos várias edições até o final do ano de 2010. Você está desde a origem, desde 2008, na CS Jovem? Está desde o movimento inicial? Sim, eu sou um dos fundadores, foram 7 fundadores no núcleo. Você lembra o nome dos 7? Sim, Eric Sanches, Milton Teixeira Filho, Eliar Júnior, André, eu não lembro o sobrenome, Helder Kneider, José Muniz e Humberto Ribeiro, e Helder Casagrande. O Elias já foi coordenador da CS Jovem, como o próprio Milton Teixeira Filho também, filho do chanceler da Universidade de Santa Cecília, Milton Teixeira pai, né? E o Miltinho, como é conhecido, também foi coordenador da CS Jovem. Bom, nós falamos já das propostas básicas, vou testar um pouco a memória também. Você falou que foram realizadas ao longo desses anos, desde 2008, várias visitas técnicas. A primeira qual foi? Você lembra? A primeira foi na Fosfert. Cubatão. Cubatão. E o que vocês conheceram, o que vocês viram? Fala um pouco dessa visita especificamente. Então, foi uma visita bem rica. Nós conhecemos todo o pátio, né, onde são feitas as exportações, importação, os containers, a parte de soja, né? Toda essa parte de infraestrutura, além da parte administrativa. É um complexo muito grande, muito rico, e que hoje a Fosfértil faz parte da Vale, né, que virou Vale Fértil. Né? É verdade. A segunda, depois? A segunda nós fomos na Santos Brasil, que foi um evento, uma visita técnica em um evento em parceria com a Federação Jovem, a Federação da Associação Comercial do Estado de São Paulo, né, a FACESP Jovem, que hoje o atual coordenador é um nosso conselheiro, Eliar Júnior. Aliás, a Santos Brasil é associada também à Associação Comercial, uma das grandes empresas do Porto de Santos e uma das responsáveis também pelo constante crescimento, principalmente da movimentação de contêineres. Bom, então nós já falamos da visita técnica à Fosfértil, a Santos Brasil. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e, na sequência, nós voltaremos falando das outras visitas técnicas já realizadas e depois nós vamos falar também da Semana do Jovem Empreendedor, sem dúvida alguma, um assunto importante. Fique conosco, voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, hoje como convidado o Eric Sanches Salgado, ele que é coordenador da CS Jovem. É um movimento, um núcleo
de jovens dentro da nossa Associação Comercial de Santos. No bloco anterior, nós falamos de algumas visitas técnicas. Foi feita uma visita técnica inicialmente desde a origem, 2008, a Fosfert, Cubatão, depois Santos Brasil e, na sequência, Eric? Fomos visitar a Uzi Minas, visitamos o grupo EBX do empresário Eike Batista, fizemos uma visita técnica social para conhecer os projetos do Instituto Ayrton Senna, onde fomos recebidos pela própria Viviane Senna. Sei, dentro dessas visitas, o que vocês extraíram? Você já falou um pouco da visita à Fosfert, já falou da Santos Brasil, percorrendo inclusive áreas administrativas, mas especificamente da EBX, do Eike Batista, o que vocês, esse realmente é dinâmico, é agressivo em termos de investimento, o que vocês tiveram um contato com ele, conversaram com ele? Então, tivemos sim. Na visita técnica, nós fomos recebidos pela diretora, né? A diretora dele. Ela pôde apresentar sobre a empresa, o grupo é muito complexo, tem várias empresas dentro do conglomerado do grupo EBX. E nessa visita, além de conhecer um pouco, nós fomos convidar ele para ser homenageado no nosso Café com Personalidade, um dos principais eventos do Núcleo Jovem, né? Mas vocês tiveram contato com ele direto, então? Tivemos à noite, que à noite... não, mas não durante a visita? Não, durante a visita não. E da empresa dele, vocês conseguiram extrair alguma coisa assim que foi importante para o núcleo, para todos vocês jovens? Foi importante porque nós conhecemos o grupo, um vídeo institucional, as instalações da administração, então foi muito rico e nós vimos que tem por trás do Eike Batista, do empresário Eike Batista, uma grande administração que dá esse suporte todo para ele, né? Então, são visões muito amplas, são visões já pensando daqui 10, 15 anos. A vida hoje, mais do que nunca, principalmente a área empresarial, ele exige, acima de tudo, planejamento. Quem não se planejar, quem não projetar, principalmente o futuro, com certeza tem grande possibilidade de fracassar. E o Eike Batista tem uma visão de futuro muito grande. Teve recentemente, há cerca de 2 anos, uma grande proposta para um porto privado nas proximidades de Peruíbe e Itanhaém. Acabou não vingando, mas ele levou a sua proposta, ele não desistiu, está com uma proposta para outros estados e com certeza vai contribuir para o desenvolvimento do sistema portuário brasileiro. Depois da EBX, quais foram as outras visitas? Visitamos a Bovespa com o atual presidente do Conselho de Administração, Raimundo Magliano, que também foi um dos homenageados no Café com Personalidade, né? E aí encerrou ou teve mais alguma? Encerrou as visitas com o Instituto Ayrton Senna, foi a última visita. Tá bom. Você falou 2 vezes já do Café com Personalidade. O que é especificamente o Café com Personalidade? Então, o Café com Personalidade tem o objetivo de convidar um empresário que teve destaque na nossa região e no Brasil, para que ele possa demonstrar aos jovens empreendedores, jovens lideranças, um pouco da sua história de vida, né? Uma lição de vida. Então, a gente sempre leva esse Café com Personalidade, o nosso evento Café com Personalidade, em parceria com as universidades e dentro da Associação Comercial de Santos. Bom, em relação ao Café com Personalidade, quais foram as personalidades que já participaram dessa iniciativa? A primeira, quem foi? Então, o primeiro homenageado foi o ex-presidente da Embraer e ministro Osiris Silva, né? Reitor hoje, chanceler da Unimonte. Isso, perfeitamente. Experiência enorme, em termos nacionais principalmente, em termos aeronáuticos. E é uma palestra, é um bate-papo, como é que se desenvolve esse Café com Personalidade? É uma palestra, né, é um misto, né, de palestra com bate-papo, onde ele conta a sua história de vida, ele fala das suas atividades e depois tem a interação com o público, né, com os presentes. E dele, o que é que vocês puderam depreender, assimilar, enfim, o que é que realmente impressionou vocês? Além da garra, da lição de vida, da sua história, a vontade que as coisas aconteçam, né? O dinamismo, o empreendedorismo e a lição de vida, né? A vontade que as metas a serem alcançadas, né? E, bom, esse foi o primeiro homenageado, participou do chamado Café com Personalidade. Em seguida, qual foi o segundo homenageado? Foi
foi o deputado Paulo Alexandre Barbosa, atual secretário de Desenvolvimento. E dele, o que é que vocês depreenderam, o que é que vocês sentiram? Ele jovem também, o deputado Paulo Alexandre é bem jovem, e o que é que vocês sentiram? Eu acho que é um jovem empreendedor que busca seus objetivos, que tem um perfil de liderança e pôde transportar esses ideais para os jovens, para os conselheiros. Então, o que a gente precisa, né? O jovem hoje, empreendedor, liderança, que tem a garra, mostrar essa oportunidade. Ele é um jovem com 30 anos de idade que hoje assumiu uma secretaria e foi deputado com 20 e poucos anos. Então, isso mostrou, né, persistência. Então, é uma outra lição de vida, né? Sem dúvida. Hoje ele integra o chamado primeiro escalão do governo do Estado de São Paulo e é importante principalmente também para a Baixada Santista, que aliás tem também como secretário de Estado o Márcio França, ex-prefeito de São Vicente e também deputado federal, hoje licenciado, e conta também com o Bruno Covas. Aliás, o Bruno Covas foi o deputado mais votado do Estado de São Paulo, estava inclusive votado para ser o presidente da Assembleia, acabou assumindo a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, hoje o governo de São Paulo tem, pelo menos no primeiro escalão, 3 grandes representantes, isso é muito importante. Depois do Paulo Alexandre, outros participaram? Outros vieram. A terceira edição, o dono do Bar Brahma, em São Paulo. Daí, na quarta edição, veio... Quem é o dono do Bar Brahma? Você lembra o nome? Álvaro Auas, o dono do Bar Brahma, que tem uma história também bem rica, né? Daí tivemos a presença do presidente da Bovespa na quarta edição, Raimundo Magliano. Na quinta edição tivemos o presidente do jornal A Tribuna, Marcos Clemente Santini, e na sexta edição, finalizando o ano de 2010, tivemos o presidente do Grupo EBX, o Eike Batista, que nesse mesmo dia nós fomos na parte da manhã fazer uma visita técnica ao Rio de Janeiro e à noite ele veio prestigiar sendo homenageado. O Laurence Fi não participou do Café com Personalidade com vocês? O Laurence Fi participou da Semana do Jovem Empreendedor, que nós vamos falar um pouco da Semana do Jovem Empreendedor, que foi a partir de 2011. Perfeito. Já essa semana que ocorreu recentemente, é isso? Isso, perfeitamente. Tá, você falou várias vezes em liderança, eu quero deixar essa semana da CS Jovem, que terminou há pouco, o último bloco. Um dos objetivos é a formação de líderes da CS Jovem. Como é que está se desenvolvendo esse processo? Quem são os líderes que estão despontando aí na CS, a partir da CS Jovem? Eu acho que todos os membros conselheiros do Núcleo Jovem estão despontando, porque além de conselheiros, nós nos tornamos amigos. Então, isso tem uma ligação muito forte entre vários serviços. Cada conselheiro está em uma área diferente, tecnologia da informação, serviços, profissionais liberais, então todos com o mesmo objetivo estamos crescendo juntos. Né? Quantos integrantes tem hoje a CS Jovem, Eric? 25. 25. Todos na faixa de 25, 35. Aliás, ele tem um regimento interno, a CS Jovem segue um regimento interno. Na verdade, não é um regimento interno, é um conjunto de normas de funcionamento. E passa também, obviamente, pela aprovação da diretoria executiva da Associação Comercial. Aí sim, a diretoria efetiva, a chamada Direx da Associação Comercial. Então, você tem 35... Quantos participantes? São 25. E aí, a faixa etária? A faixa etária está entre os 25 a 34 anos, 35. E dentro desse conjunto de normas, o limite qual é? O limite hoje são 35 anos de idade. 35 anos é a chamada compulsória. Ele tem que sair obrigatoriamente, é isso? Ele pode sair, mas ele pode permanecer participando das reuniões, que são reuniões abertas e mensais, né? Legal, é importante e dificilmente, mesmo que atingindo o limite, ele deixa de integrar ou participar, porque acaba, como você disse há pouco, criando uma relação extraprofissional, uma relação de amizade, uma relação pessoal, o que é extremamente positivo também, sem dúvida alguma. Muito bom isso. E o mandato, normalmente você como coordenador, o mandato é 1 ano, é isso? O mandato é 1 ano. Seu mandato termina quando?
Termina agora em julho desse ano. E a sucessão já está pronta, não? Não, tem muito candidato? Não tem? Quem é? É o Gustavo, é o Pedro? Na sucessão nós vamos conversar com todos os conselheiros, que costuma sempre ser harmônica, desde a primeira gestão, que foi o Elias, a segunda o Milton Teixeira Filho. Eu estou como coordenador, a próxima gestão nós vamos conversar entre todos nós. Mas, tradicionalmente, é o vice-coordenador ou não? Todos vocês que chegaram ao cargo de coordenador foram vice ou não? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Quem era o último coordenador era o Miltinho. Você era o vice. Então você era o vice-governador. Pelo menos nessa prevaleceu, é isso? Nessa prevaleceu. Isso. E agora o seu vice é o Gustavo Perotti, também um jovem, importante, filho do nosso diretor Geraldo Perotti. E o secretário é o Pedro Mesquita, quer dizer, são dois bons nomes. Vamos lançar a candidatura dos dois ou tem mais? Não, podemos lançar a candidatura dos dois, mas com certeza nós temos outros quadros que têm o mesmo perfil. E com certeza, se seguir quando eu assumir, provavelmente será o Gustavo Perotti. A partir de junho a eleição? Julho. Julho, ok. Então tá bom, julho fica a expectativa. Mais para frente, com certeza, o futuro coordenador estará conosco. E, aliás, esse conjunto de normas, justamente para atender esse objetivo de formar novas lideranças, ele não permite a reeleição, é isso? O rodízio é obrigatório? Sim, o rodízio é obrigatório até para ter uma oxigenação e todos participarem da coordenação, né? Muito bom. A gente vê aí no Oriente Médio, um tinha 30 anos, o Gaddafi com 40... Não querem sair, mas eu acho o rodízio é importante, essa alternância é importantíssima, sem dúvida alguma. Terminando nosso segundo bloco, voltaremos dentro de instantes, e aí sim nós vamos falar da Semana da CS Jovem, recentemente encerrada. Foi um sucesso, principalmente na área das universidades, enfim, atingiu os objetivos. Nós vamos conversar em instantes. Até já. Voltamos com o nosso ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, que vai ao ar toda quinta-feira, com reapresentação domingo pela manhã, aqui mesmo no canal 11 da NET, das 8 às 8h30. Nosso convidado de hoje, repito mais uma vez, com alegria, é o Eric Sanches, coordenador da ACS Jovem, é um núcleo empresarial jovem dentro da Associação Comercial de Santos. Aliás, terminamos o bloco anterior, falando aí da futura eleição do novo coordenador em julho próximo. Nós da diretoria executiva não interferimos nisso. É democrático o processo. E aqui ninguém lançou absolutamente ninguém, apenas citamos alguns nomes. Com certeza todos os integrantes reúnem as qualidades necessárias para assumir o cargo de coordenador. Hoje o vice-coordenador é o Perotti, Gustavo Perotti, e o secretário é o Pedro Mesquita. Bom, vamos falar agora da terceira semana da CS Jovem, recentemente encerrada. Primeiro, o que é essa semana da CS Jovem? Então, a Semana do Jovem Empreendedor, que foi essa terceira edição, a gente visa juntar todas as universidades, né, parceiras, para divulgar o empreendedorismo, a sustentabilidade, a empregabilidade e mostrar para os jovens da cidade de Santos que aquele miticismo que tinha anteriormente, de você se formar e ir embora de Santos, está indo por água abaixo. Porque hoje, Santos, com um boom que está crescendo, tanto imobiliário, turismo, construção civil, vão ter oportunidades para os jovens se formarem nas universidades e continuarem na cidade de Santos. Enquanto dentro desse boom, você se referiu, e dentro desse contexto de desenvolvimento,
principalmente as expectativas e o potencial nas áreas de petróleo e gás. Santos vive um momento espetacular em termos de desenvolvimento, como se diz, pelo Brasil inteiro e principalmente em São Paulo, capital, Santos é a bola da vez. Então isso é de grande importância, sem dúvida alguma, para a cidade, para a região e para fixar o jovem aqui em Santos. O jovem é importante, mas a experiência dos mais velhos também, sem dúvida alguma. E essa terceira semana, a abertura foi feita na Associação Comercial de Santos, homenageado era o presidente Michael Tim, que infelizmente não participou, porque estava programado, estava no exterior a trabalho, o presidente Michael Tim, e o atraso de 12 horas da empresa de aviação fez com que ele só chegasse aqui por volta da meio-dia, mas nós participamos, o Ronaldo Taboada, que é diretor, representando o presidente, mas dentro dessa semana, a abertura foi dentro da sede, na sede da Associação Comercial, aí cada dia se desenvolveu em uma universidade, é isso? Sim, foram diversos eventos divididos nas universidades, na Unisanta, na Unisantos, na Unip, na Uniluz e na Unimonte, tendo encerramento na Associação Comercial. E o balanço, vocês já fizeram o balanço dessa terceira semana? Que conclusão, que avaliação vocês fizeram? Estamos terminando esse balanço, podemos falar que foi além das nossas expectativas. Todos os eventos contaram com a parceria extrema das universidades. Como atividade complementar também nas universidades, né? E tiveram cerca de 4.000 jovens em todos os eventos, média de público de 350 a 400 jovens por evento. Beleza, espetacular. Parabéns, então, à CS Jovem, um público surpreendente até, superior a 350 participantes em cada atividade. A personalidade foi o empresário Laurence Pi? Então, um dos homenageados no nosso Café com Personalidade foi o presidente do Moinho Pacífico, Laurence Pi, que ele deu uma lição de economia, uma lição globalizada de toda a situação do mercado interno e mercado do exterior, né? É um dos grandes empresários do país. Nós tivemos recentemente a oportunidade de recebê-lo 2 vezes, ele já 3 vezes, já nos visitou por 3 vezes ao longo da nossa primeira gestão e agora também. E é um exemplo para o país, é um exemplo para o mundo de iniciativa, de personalidade, de obstinação e principalmente de trabalho e ética. É uma referência e nós nos orgulhamos de tê-lo como associado da nossa Associação Comercial de Santos. Bom, nós estamos caminhando para o encerramento. Eric, já estão projetando a próxima semana, enfim, quais são os projetos futuros para a gente encerrar essa conversa? Então, estamos preparando novas visitas técnicas, novas homenagens, e a Semana do Jovem Empreendedor foi um sucesso também. Agradecemos, né, os patrocinadores Porto Seguro, Corretora Vidigal e Caixa Econômica Federal, que é a nossa associada, inclusive, participou diretamente, não é isso? Isso mesmo. E agradecer ao presidente da MSC, o Elber Justo, o presidente da Santos Brasil, o Sepúlveda, que foi no encerramento, as universidades pelas mesas redondas de empregabilidade e sustentabilidade, empreendedorismo, a Unimonte pelo modelo Endeavor de empreendedorismo, que é um sucesso hoje no Brasil. Então, agradecer também à diretoria da Associação Comercial de Santos por mais essa iniciativa e sempre apoiando irrestritamente o Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos. Muito bom. Nós também da diretoria, eu como diretor executivo, em nome da diretoria, tenho certeza que expresso o pensamento da diretoria, os nossos agradecimentos, porque nessas iniciativas, nesse núcleo e nessas iniciativas, elas visam também divulgar, difundir um pouco mais da nossa Associação Comercial de Santos. Pô, está cobrando encerramento? Já vou encerrar, pô. Obrigado, Eric. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Sucesso para vocês. Em breve traremos aqui outros integrantes da nossa CS Jovem. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado. Muito bem, tivemos aí a nossa conversa hoje com o Eric Santos, coordenador da ACS Jovem, da Associação Comercial de Santos. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e seja feliz.